Muitas pessoas que estão começando a aprender inglês se perguntam qual que é o melhor método para eu praticar. Será que esse é bom? Será que aquele é melhor? E eu tô aqui justamente para discutir isso com você. Eu vou ranquear, vou colocar num ranking os melhores métodos e os piores métodos. E eu vou te explicar o porquê que um é melhor que o outro. Se você não me conhece, eu sou o Igor Amaral, eu já dou aula de inglês há quase uma década. E não, eu não sou velho, eu só comecei cedo. Bom, basicamente, como é que funciona essa tier list? Você tá vendo aí, ó, que tem S, A, B, C, D, né? Se você ainda não sabe como é que funciona isso, é basicamente um ranking. Então, D é pior e S é melhor, o que é contraintuitivo, porque o S tá vermelho, o D tá verde, mas teoricamente é de baixo para cima. Quanto mais lá perto do S, melhor vai ser o método, e quanto mais perto do D, pior vai ser o método. Eu coloquei alguns métodos aqui, como você tá vendo, ó, a gente tem ali assistir inglês, viajar para fora do país, vocabulários específicos, ou seja, você aprender vocabulários de situações específicas em inglês, sei lá, no hotel, no restaurante, etc. Regras gramaticais é o básico que a maioria dos cursos de inglês aqui passam. Perceber padrões, assistir áudio em inglês, só que com a legenda em português, inglês com música, por palavras, criar diálogos, enfim. Cada vez que eu for colocando um dentro do ranking aqui, eu vou explicar o porquê que eu tô colocando ele naquela posição. Bom, primeiro eu vou começar aqui por um bem óbvio, que é viajar para fora do país. Viajar para fora do país, eu vou colocar no ranking B intermediário. Tipo assim, ok. Você não precisa disso para poder aprender inglês. Eu já tive, por exemplo, alunos que moravam lá em Londres, na Inglaterra, não falavam o básico de inglês. Isso acontece porque você termina chegando lá, conhecendo alguns brasileiros e se enturma com eles. E você termina limitando o seu contato com as pessoas que falam inglês, mesmo que você esteja num país que fala inglês. Inglês por palavras. Cara, eu vou colocar inglês por palavras no D, dos piores rankings. É um dos piores métodos para você aprender. Cara, porque pensa o seguinte, se você aprende palavras soltas e você não sabe conectar essas palavras, isso não adianta de nada. Você tá aprendendo palavra aqui, seja um professor te ensinando, seja por flashcards que eu já vou falar. Mas se você não conecta isso em frases e diálogos, você não vai estar usando aquilo ali. E você vai esquecer fácil das palavras. O próximo que eu vou puxar aqui vai ser o seguinte: conversar em inglês, online, falando com as pessoas. Cara, conversar em inglês vai ser tier S. Porque se você tá conversando em inglês, seja com um amigo que fala inglês, seja com nativos, grupos do WhatsApp, grupos do Telegram, ou de servidores de um programa que se chama Discord lá, que tem servidores de inglês, que você conversa com várias pessoas do mundo todo. É muito ótimo se você estiver conversando com aquelas pessoas em inglês, principalmente se você tá começando, para você pegar o hábito de ouvir aquelas pessoas e conseguir conversar. E o melhor desse tipo de servidor, por exemplo, do Discord, é que é dividido por níveis. Então tem pessoas que estão no mesmo nível que você, no nível básico, e não necessariamente são do Brasil. Muitas pessoas são da Turquia, de países árabes, enfim, de todos os lugares do mundo. Então, a única forma de você conversar com essas pessoas vai ser em inglês. Então vai ser um diálogo bem básico, mas você vai começar a construir isso daí. O próximo que eu vou puxar aqui vai ser o seguinte: ler livros e textos em inglês. E eu vou colocar no tier B, tier intermediário. E não necessariamente você precisa ficar lendo livro e texto. Mas se você ler, é ótimo, porque você vai treinar o seu entendimento aí. E se você ler em voz alta, melhor ainda, que você ainda tá praticando sua fala. Mas não é ultra necessário, é um tier ok. O próximo que eu vou pegar aqui vai ser vocabulários específicos. A vocabulário, por exemplo, a situação que você tá no hotel, no restaurante e tal. Eu vou colocar no tier C. Eu penso que é o seguinte: se você aprende vocabulário, seja em qualquer situação que seja, se você não aprende colocar aquilo em frase, se você não aprende estruturas básicas de frases onde você pode usar esse vocabulário que você aprendeu, e eu já vou te passar no final desse vídeo um método que você pode fazer isso, vai terminar sendo a mesma coisa de você aprender inglês por palavras. Como a maioria das pessoas aprende esse tipo de vocabulário nas escolas de inglês, com professores de inglês aí, e eles não te falam como você usa esse vocabulário para construir frases, não te falam como você pode construir frases e diálogos com isso, termina ficando muito solto. Então você esquece muito fácil. Cara, esse aqui é polêmico, mas vamos lá: inglês com música. E inglês com música eu vou botar no pior tier, no tier D. A maioria das pessoas, quando se pensa, vou estudar inglês com música, teoricamente você vai pegar uma música, colocar no YouTube com a letra ali para você ir acompanhando, né? Ou até tentar aprender a falar e cantar aquela música ali. Só que o que acontece? Muitas músicas pop principalmente, os cantores, eles mudam a pronúncia das palavras, ou mudam até a estrutura das frases ali, para poder encaixar no ritmo, para poder soar melhor na música, etc. Então termina que algumas palavras que você vai ouvir ali, pode ser que elas não estejam com a pronúncia certa, pode ser que as frases ali não estejam na ordem correta, e como se você fosse falar com alguém. Por isso, não é um dos melhores métodos, até porque você também fica muito passivo. Vamos para mais um básico: regras gramaticais. Eu vou colocar regras gramaticais no tier C. Por quê? Pensa o seguinte: algumas regras vale a pena você sacar, outras são inúteis. Por exemplo, você aprendeu o que é um phrasal verb, você aprender voz passiva, voz ativa. Você acha que se você chegar ali um nativo em inglês agora, pedir pra ele falar algo numa voz passiva e voz ativa, ele vai saber a diferença? Você acha que se você chegar no nativo agora, perguntar, cara, me fala aí 3 phrasal verbs, ele vai saber o que é? Não. Você que quer aprender inglês pra poder se comunicar com outras pessoas e não pra ser um linguista e não pra poder ensinar, cara, você não precisa saber desse tipo de coisa. Principalmente regras gramaticais que são inúteis. Por exemplo, saber quais verbos são regulares e irregulares. É inútil isso. Se você chega em nativos, a maioria deles
simples, não vai saber te dar exemplos de verbos regulares e irregulares. Ele só sabe que um verbo é assim e o outro é assim. Por quê? Costume, fala. Então, o mais importante é realmente você aprender como montar frases e dialogar em inglês. E você ir se acostumando e criando mais frases e criando mais diálogos. E para isso, você não precisa de saber regras gramaticais. Agora, tem uma coisa que é muito melhor que regras gramaticais e que te ajuda realmente. E é também o que eu passo no meu método, que é você perceber padrões. E perceber padrões é TEA. Porque eu posso te ensinar, por exemplo, que ao invés de você aprender quando que usa on, quando que usa at, quando que usa in em inglês, ao invés de te passar a regra por trás disso, para você usar on, at, in, tem tantas exceções em inglês que não vale a pena você perder seu tempo tentando decorar a regra, mas vale a pena você perceber padrões e montar frases com aqueles padrões. Por exemplo, se você pega no ônibus em inglês, por exemplo, eu estou no ônibus, aí você pensa, esse no de no ônibus é on, at ou in. No ônibus vai ser on the bus. Então você pode pegar esse padrão on the bus e aplicar em várias frases. Eu estou no ônibus. I am, qual que é o padrão? On the bus. Ela esqueceu o celular no ônibus. She forgot her phone on the bus. No trabalho. Sempre que você for falar no trabalho em inglês, vai ser at work. Se você fala, eu estou no trabalho, é I am at work. Você percebe que no trabalho é sempre at work? Quer dizer que no em inglês vai ser at sempre? Não, mas nesse caso assim, aqui você tem o padrão, que é no trabalho, que sempre vai ser at work. Eu estou no trabalho, I'm at work. Ela está comendo no trabalho, she is eating at work. Eu estava no trabalho ontem, I was at work yesterday. Então você percebe que isso é um padrão que você pode usar para montar inúmeras frases. Isso sim faz você nunca esquecer, por exemplo, que no trabalho é at work e que no ônibus é on the bus. Duolingo eu vou botar no Tier B aqui, porque, por exemplo, se você usa só o Duolingo, você vai estar sempre traduzindo as frases ali. Isso é meio que muito passivo. Eu já vi inúmeros alunos, muitas pessoas que estão com ofensiva no Duolingo, ou seja, você fica todos os dias no Duolingo ali, ofensivas de 1 ano, ofensivas de 2 anos, e a pessoa não sabe falar inglês, não sabe montar uma frase em inglês direito. Será que é realmente eficiente se tá lá no Duolingo por 1 ano inteiro, 2 anos inteiros? Se você não sabe montar uma frase, 2 frases em inglês, criar um diálogo simples, então não é tão eficiente assim. Agora, criar frases e criar diálogos em inglês, isso daqui sim é TEA. Se você cria frases em inglês, principalmente tem uma aula aqui no meu YouTube que o nome é Como Criar Frases em Inglês, ou é Inglês do Zero, alguma coisa assim, onde a gente fala as 2 estruturas básicas de qualquer pergunta em inglês. E você sabendo disso, você consegue formar inúmeras frases, inúmeros diálogos em inglês. Bom, flashcards, eu vou colocar ele no Tier D, B aqui, junto com o Duolingo, porque tipo assim, é bom pra memória, né? Mas teoricamente você tá decorando ali. Se você faz constantemente os flashcards, te ajuda sim a você lembrar das palavras. Mas sabe o que ajuda mais? Criar frases e criar diálogos. É tanto que eles estão ali em cima, tá vendo? Assistir o áudio em inglês e legenda em português. Olha só onde eu coloquei. Coloquei no Tier D. Se eu vou assistir algo em russo, um filme russo, e eu coloco a legenda em português, eu perco metade das cenas, porque eu tô vendo a legenda. Eu não tô ouvindo o que eles estão falando, porque eu não entendo nada. Então, além de não estar ouvindo, eu não tô visualizando nada do que eles estão falando pra mim. Blá, 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 blá. Eu tô tentando só focar na legenda. E você focando na legenda, além de você perder o que a pessoa tá falando, você também perde o que tá acontecendo. Então, quando você tá lá assistindo em inglês, principalmente se você tá começando, assistindo em inglês, você coloca a legenda em português, o seu cérebro vai focar na legenda em português. Você não vai entender as palavras que estão sendo faladas. Mas eu tô ouvindo, o cérebro vai acostumar. Acostumar com o quê? Se ele não sabe o que tá passando ali, saca? É totalmente ineficiente isso. Agora, se você coloca o áudio em inglês e a legenda em inglês, aí isso vai pra Tier S. Porque por mais que você não esteja entendendo, além de você tá ouvindo, você tá vendo as palavras que estão passando na legenda, então fica muito mais fácil de seu cérebro entender que aquela palavra é pronunciada daquele jeito que você ouviu. Principalmente porque geralmente a legenda ela aparece antes do que a pessoa fala. Então por isso, assistir com áudio em inglês e legenda em inglês é tão importante. Agora pensa o seguinte, isso não é momento de lazer. Por isso que muitas pessoas não gostam de botar áudio em inglês e legenda em inglês. Porque eu não vou entender nada, mas a intenção não é você entender. A intenção é você usar aqueles minutos para poder perceber como que as palavras que estão na legenda estão sendo pronunciadas. Se você fazer um método de prática, que eu já coloquei aqui no YouTube, você vai passar 15 minutos somente assistindo. Você vai usar essa prática para poder você perceber palavras que se repetem e usar isso para criar frases. Isso é muito fácil de fazer e tá no vídeo aqui no YouTube, é só procurar como assistir inglês ou assistindo inglês. Fala exatamente como que você faz esse tipo de prática. E esse é um dos melhores métodos para você aprender inglês. Se você juntar assistir inglês, que tá lá no topo, que é o método de prática 15, com a próxima coisa que eu falo lá naquele vídeo de assistir inglês, que é criar frases de diálogos, vai aprender muito mais rápido do que se você fizesse qualquer outra coisa dessa lista, saca? Então naquele vídeo, eu junto 3 dessas técnicas, que é assistir com áudio em inglês e legenda em inglês, criar frases e criar diálogos. Então, se você ainda não sabe como que faz isso, vê lá meu vídeo, vou deixar no card aqui também, para você entender como que é esse método de assistir em inglês. Lembra, não é um momento de lazer, é um momento de prática, de estudo. Por isso 15 minutos. Se você passa muito tempo ali assistindo, sem entender nada, sem fazer essa prática,
você não tá fazendo nada. E você não tá aprendendo nada também. Beleza? Fechou? É isso aí. Se você gostou, deixa seu like aqui, comenta aqui qual que é o vídeo que você quer que eu traga na próxima vez. E see you later.